E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre a vivência da Semana Santa, tempo em que a Igreja celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E para conversarmos sobre esse tempo santo, nós vamos falar agora com o Padre Jailton Pinheiro. Padre, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos os telespectadores do programa Em Tuas Mãos, da nossa Arquidiocese Teresina. Esse convite para os bons conselhos do nosso programa, e sobretudo nesse tempo que nós estamos vivenciando da paixão, morte e ressurreição, que é esse tempo de Semana Santa, que alegra a nossa vida e refaz a nossa fé. O que a Semana Santa representa para nós cristãos? Então, a Semana Santa e a vivência desse tempo é justamente a recordação anual dos cristãos do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que começa com o Domingo de Ramos, tradicionalmente celebrado em nossas igrejas, tradicionalmente vivido, que é aquela recordação da entrada de Jesus em Jerusalém para experimentar a paixão. No Domingo de Ramos, toda aquela simbologia vai até o Tríduo Santo, que começa na quinta-feira. Na quinta-feira vespertina da Ceia do Senhor, até o Domingo de Páscoa. Então, o final da Quaresma e o Tríduo Pascal fazem a Semana Santa neste período mais importante da liturgia da Igreja no ano. Como nós devemos seguir a liturgia deste tempo santo? Então, a liturgia da Semana Santa proposta para nós a partir da Igreja justamente se dá na nossa participação nos atos litúrgicos, que simbolizam e atualizam esta vivência da Semana Santa, Participação nas missas, o acompanhamento das leituras e orações, mas sobretudo da vivência dos ritos. É um período de muita simbologia, de muitos ritos que precisam ser vividos. É claro que com a pandemia, muitos desses ritos precisam ser adaptados, como o lava-pés, talvez as procissões e tantas outras realidades, o beijo da cruz e tantas outras formas que a Santa Sé tem colocado para nós, como algumas referências mais simbólicas e restritas. Mas, sobretudo, é a partir da Palavra de Deus. Hoje, neste tempo, nas nossas vidas, acompanhar este itinerário da paixão a partir dos relatos bíblicos, das transmissões também da Santa Missa e das liturgias solenes desse período. É um tempo de profundas celebrações, de sentido muito bem vivido, numa espiritualidade que configura a vida do cristão com a vida do próprio Cristo, que se entrega, que se oferece pela humanidade no mistério de salvação e permite que nós recordemos essa vida atualizando ela em nós. Então, a partir da palavra de Deus, mas a partir também da vivência do tempo, você se situar que a Igreja, neste período, recorda os passos de Jesus, desde a sua entrada em Jerusalém, a sua entrega no Calvário, e a sua ressurreição no domingo. Então, também uma forma de viver esta Semana Santa é viver a cronologia dos fatos, ou seja, recordar que naquele momento o Senhor se entrega, naquele momento o Senhor morre por nós, naquele momento Ele ressuscita e viver uma vida de comunhão com o mistério e com a vida de Jesus. Como devemos nos preparar para viver esse momento tão importante? A preparação já está sendo feita por nós na Igreja. A Igreja sempre tem, diante de um tempo solene, de um tempo importante, um tempo de preparação. Para o Natal é o Advento, para a Páscoa, a Quaresma. Então, nós já estamos em preparação, pela oração, pela caridade, pelo jejum, pela penitência quaresmal. Toda a igreja, desde a quarta-feira de cinzas, já está em preparação. Muitas comunidades também vivem e experimentam exercícios piedosos, como as vias sacras,
né, como as adorações e tantas outras formas de viver esse itinerário, os encontros quaresmais, enfim, uma série de ações que a igreja neste tempo utiliza como preparação. A outra forma de preparar bem o coração, né, para a vivência da Semana Santa é justamente acompanhar, né, com a vida o itinerário litúrgico, né, que vem a partir dos domingos da Quaresma, abrindo o horizonte para nós. São 5 domingos e vão nos introduzindo a esse mistério. Depois, especificamente, quando chega no domingo de Ramos, nós podemos, de certa forma, nos apropriar dos símbolos na nossa vida, na nossa casa, né? No domingo de Ramos, quem sabe fazer um ramo bonito, colocar nas nossas portas, mesmo que a gente não vá à procissão, mesmo que a impossibilidade de ir à igreja. Na sexta-feira, quem sabe colocar uma cruz sobre a porta, né? Uma cruz na entrada da casa. Na quinta-feira, colocar flores, recordar o mistério da Eucaristia, com pão, com vinho, com uma refeição festiva. No sábado santo, quem sabe acender uma vela durante a vigília pascal, rezar em família, recordando o mistério da Páscoa. E no domingo da ressurreição, sobretudo, ter esta consciência que a Páscoa é a alegria da igreja. Então, sendo a Páscoa a alegria da igreja, mesmo em meio a tantas dores, o Cristo ressuscita novamente, o Cristo vence a morte, o Cristo nos dá a esperança de um tempo novo. Portanto, viver, se preparar para viver a Semana Santa e experimentar este tempo, mesmo em difíceis circunstâncias que nós estamos vivendo, pode ressignificar muito a nossa experiência e fortalecer a fé nesta dificuldade. Qual conselho o Senhor nos dá para vivenciarmos esse tempo, levando em conta que ainda estamos vivenciando esse período de pandemia? É tempo de manter a sintonia com Deus, ou seja, é tempo de profunda oração, profundo recolhimento, profunda intimidade com a palavra de Deus. Também é tempo de perdão, ou seja, é tempo de colocar este perdão em prática, sobretudo com as pessoas que estão afastadas. Um tempo de pandemia que nós estamos vivendo nos dá insegurança sobre a vida. Então é tempo de não deixar nada para depois, né? Colocar a vida numa atitude de conversão, de perdão, de espera, coerente, consciente também. Mas, sobretudo, no ambiente familiar que nós estamos, de certa forma, forçados a viver pela forma que a pandemia nos impõe, é tempo de transformar a nossa casa numa igreja doméstica. Ou seja, fazer justamente o que os primeiros cristãos tinham, aquela experiência, né, da casa-igreja, a casa, né, ser a nossa igreja, ser o lugar da nossa oração, ser o centro da vida de fé. Então, para esta Semana Santa, como a do ano passado também, que nós já estávamos no período de pandemia, o conselho que não somente eu dou, mas a igreja dá, é de justamente abrir os templos da nossa vida e das nossas casas para experimentar sem sofrimentos, sem saudades, porque o Cristo está em todos nós. Obrigada, Padre, mais uma vez, pelo Senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço você, a Joyce, a todos que acompanham o programa Em Tuas Mãos, na Arquidiocese de Teresina. Desejo a todos uma boa Semana Santa.